Samuel, pastor Samuel, Deus abençoe. Eu quis pregar aqui com o pastor Samuel, já ouviu tudo que ele tinha para falar. Preguei 16 horas lá na igreja dele, Jesus é bom. Pastor Claudemir, Deus abençoe. Pastor Zé Rodrigues, bom de ver. Irmão Paulo. Aí, eu vou parar de falar nomes, senão eu vou pecar, viu, irmãos? Alegria estar convosco. E eu tenho uma mensagem de Deus aos nossos corações nesta noite. Então vamos ao que é mais importante, a palavra do Senhor. Eu quero usar um texto para a nossa meditação nesta noite, e o texto vai ser o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Um copo de água fica assim lá. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 27. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 27. A Cristo Jesus, glória para sempre. O que foi proposto nesta noite é um culto de cura e libertação. Curas e libertação. Mateus capítulo de número 8, versículo 27. O texto diz: e aqueles homens se maravilharam, dizendo, diga comigo, que homem é este? Que homem é esse? E até os ventos e o mar lhe obedecem? Diga, que homem é este? Que homem é esse? E até os ventos E e o mar lhe obedecem? o mar lhe obedece? Pode levantar a mão direita e dizer o nome do seu Salvador? Jesus Cristo. Quem é o homem? Jesus. Glória para sempre a Jesus, eterno de Israel. O Yeshua, Hanusrit, Hamelach, Yair, Arudi. Obrigado por tua presença conosco. Muito obrigado pelos teus filhos que se reuniram na tua casa para louvor, adoração, glorificação em torno do teu nome. Se precisamos de bênção, tu és o abençoador. Se precisamos de milagres, tu és o milagroso. Se precisamos de cura, tu és o curador. Obrigado por tua presença. Por bondade, manifesta entre nós os dons espirituais e glorifica o teu nome. Edifica-nos pela graça que há em Jesus Cristo. Visita-nos pela veracidade da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Tem liberdade de sentar. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Se eu tiver só um pouquinho de retorno, eu agradeço. Só retorno. Glória a Jesus. Queridos, esse texto, ele é um texto que não está distante do início ou do começo do ministério de Jesus. Jesus, que passou a sua infância no Egito e depois veio para morar em Nazaré. Jesus, aos 30 anos de idade, ele sendo batizado no Jordão por João Batista, ele voltou para a sua cidade em Nazaré, mas ele foi rejeitado pelos nazarenos. E então o queriam lançar de um penhasco, queriam matar naquele dia, e de uma forma que ele se tornava como se fosse invisível. Ele saiu andando entre eles sem que ninguém o visse. E então Jesus abandonou Nazaré e ele foi estabelecer a sede aos 30 anos de idade, a sede do seu ministério em Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade na região da Galileia, na beira de um lago. Na verdade, este lago não é outra coisa senão o Rio Jordão. O Rio Jordão que nasce lá no alto do Hermon, o pico mais alto da nação de Israel. E o nome Jordão, já aquele que desce ou corre para baixo, e o Jordão vem descendo, mas de uma hora para outra o Jordão ele se abre e transforma-se em um tremendo lago de 26 quilômetros de uma ponta a outra, 13 quilômetros na sua travessia. Sei bem que, estando em Cafarnaum para atravessar-se ao outro lado, são 11 quilômetros. E na beira deste lago havia 10 cidades, por isso que o Novo Testamento as chama de Decápolis. Uma região de 10 cidades povoavam a beira deste lago. Este lago, para quem estava, dependendo da região, por exemplo, na Galileia, era chamado de Mar da Galileia. Para quem estava em Genezaré, era chamado de Lago de Genezaré. Para quem estava na região de Tiberíades, ou na Tibéria, era chamado de Mar de Tiberíades. Para quem estava, por exemplo, na região de Gadara,
era chamado de Mar dos Gezerenos. E assim, você vai encontrar vários nomes para estas águas, mas este seja o Mar dos Gezerenos, ou Mar dos Gergesenos, como o Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Na verdade, tudo está se referindo ao mesmo lago. 26 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros na sua largura. Jesus estabeleceu a sede do seu ministério em Cafarnaum, mas um dia ele conclui alguns discursos, mas o texto é enfático. A história que eu estou lhe contando começa no versículo de número 23, neste mesmo capítulo 8 de Mateus. No versículo 23, a Bíblia diz que entrando ele num barco, os seus discípulos o seguiram. E então no mar levantou-se uma tão grande tempestade, de maneira que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia, diz a Bíblia, ele dormia. Seus discípulos, aproximando-se, lhe despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele, levantando-se, disse: Por que temeis, ó homens de pequena fé? E repreendendo os ventos e o mar, ele disse: Vento, aquieta-te, e mar, acalma-te. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam muito, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bem, existem algumas revelações nesse texto, e algumas eu diria que são pedras preciosas que está na beira de um caminho, que na verdade todo garimpeiro que passou por ali já pôde catar um pedaço das suas fagulhas, mas não deixam de ser revelações da palavra de Deus. Mas esse texto também existe pedras preciosíssimas, que se nós cavarmos um pouco mais com profundidade, ou olharmos nas entrelinhas desse texto, nós vamos perceber grandes revelações de Deus. Então, espero que você encontre gemas preciosas neste texto da Escritura Sagrada nesta noite. O versículo 23 começa dizendo que quando ele entra no barco, os seus discípulos o seguem. Logo, o discípulo ele vai aonde vai o seu Senhor, e o discípulo gosta de estar onde o seu Senhor também está. Na verdade, desde que nós tomamos a decisão de seguir a Jesus Cristo, e quando nós tomamos a decisão, dizendo aqueles 3 sim no dia do nosso batismo, quando nos perguntaram que você crê em Jesus como teu único e suficiente Salvador, e você disse sim. Quando lhe perguntaram se você acredita que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, e você disse sim. E quando perguntaram se você promete ser fiel a Deus e à doutrina da sua palavra, você também respondeu sim. Este voto não é outro, senão o mesmo voto. Quando Ruth disse para sua sogra Noemi: Aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, você tomou a decisão agora de seguir a Cristo todos os dias da sua vida, de uma forma inseparável. Aonde a presença de Jesus está, ali o nosso coração deseja estar. E o nosso coração diz que vale mais um dia nos seus átrios do que 1000 anos em outro lugar. E até o convite para estar na sua casa, isto para nós é satisfação e é alegria. Eu quero acreditar nesta noite que se eu vim e se você veio, foi porque o Espírito de Deus aqui nos trouxe, e a presença viva de Jesus está aqui, e por isso nós aqui nos reunimos em torno do seu nome. E ainda vale a pena proferir: Jesus está aqui, e aonde Jesus está, alguma coisa diferente acontece. Oh aleluia, oh aleluia. Seus discípulos o seguem, mas a Bíblia diz que entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Levantou-se no mar uma tão grande tempestade, de maneira que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia. Jesus dormia. Diga comigo: Jesus dormia. Jesus dormia. Ele estava dormindo. Vale a pena lembrar a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Jesus, como homem,
ele podia até deitar-se para descansar. Mas como Deus, ele abria os braços e dizia: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Como homem, ele até podia dizer para a mulher samaritana: dá-me de beber. Ele podia até dizer, como disse na cruz: eu tenho sede, como homem. Mas como Deus, ele abria os braços e dizia: quem tem sede, venha a mim, beba, pois quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Como homem, ele podia até pagar tributos, mas como Deus, Senhor eterno, é Rei dos reis e é Senhor dos senhores. Como homem, Jesus, ele podia até sentir fome e alimentar-se, mas como Deus, ele dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu. Quando a Bíblia diz que ele estava dormindo, Jesus estava dormindo como homem, mas como Deus. O Salmo 121 diz que ele não vacila, ele não dorme, não dormita, não cochila, não tosqueneja, o guarda de Israel, e faz uma promessa dizendo que o Senhor é quem te guarda. Como Deus, ele está atento a toda a situação, e os seus olhos não se fecham, e não há o que possa esconder-se do seu olhar. Ele vê e a tudo observa, tudo ele consegue enxergar, e nada se escapa dos seus olhos. Não importa se é dia, se é noite, se é perto, se é longe, não importa. O salmista disse no Salmo 139: para onde eu irei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu descer e fizer a minha cama no mais profundo abismo, tu estás também. Se eu tomar as asas da alva e voar até a extremidade do mar, até ali tu me guiarás e a tua destra me sustentará. Porque, Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe tu entendes os meus pensamentos, e sem que a palavra me chegue à língua, tu conheces todas. E se eu disser, de fato, para que as trevas me encubram, ainda assim tu me verás, porque para ti luz e trevas são a mesma coisa. Nada se esconde do seu olhar, e não é porque Deus estava dormindo, ou seja, Jesus dormindo como homem, não é por isso que Deus não estava atento a toda a situação. Mas quando os seus discípulos o despertam, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar em um barco e ouvir o bramido do mar, das ondas, o barulho do mar. Talvez, se você já esteve na Praia Brava, sabe do que eu estou falando, quando você ouve ruídos e barulhos de água constantemente. Agora, no meio de uma tormenta, para conversarmos com outros dentro de um barco, precisa gritar, e às vezes um pouco mais distante não se ouve, porque é grande o barulho das águas. Mas Cristo se desperta, Jesus se desperta com a voz de alguém que ele clamava, mesmo no meio de tanta tempestade, a voz de um crente que ora dizendo: Senhor, salva-nos porque perecemos. Isto soa, a oração é forte aos ouvidos de Jesus Cristo, mais alto do que o bramido do mar e das ondas. E não são as tão grandes tormentas e tempestades que fariam com que Jesus Cristo não ouvisse uma oração. Mesmo no meio da tormenta, ele ouve a voz dos seus discípulos quando clamam dizendo: salva-nos porque perecemos. Isto a Bíblia está dizendo: vale a pena orar, vale a pena orar, não importa qual seja a situação, vale a pena clamar a Jesus Cristo. Bem, quando a Bíblia diz que ele estava dormindo, vale a pena lembrar também do que disse o profeta Isaías, que ele seria maravilhoso, mas além de maravilhoso, ele seria conselheiro. Além de ser conselheiro, seria ele Deus forte. Além de ser o Deus forte, seria o Pai da eternidade, mas também seria o príncipe da paz.
O príncipe da paz é o Senhor da paz, o principal da paz. Ele não poderia estar angustiado ou inquieto em meio de uma tormenta, por isso descansa. Com Jesus é paz, mesmo em meio às tempestades da vida, porque Ele é o príncipe da paz. Bem, agora observe, como eu disse para vocês, o Rio Jordão desce, ele chega e abre os seus braços, e se transforma num tremendo lago, que é chamado de Mar da Galileia. Ele recebe toda a água do Jordão, riquíssimo na biologia, ou seja, em sua vida natural. A biologia diz que existe no Mar da Galileia 153 espécies de peixes. Talvez seja por isso que Pedro, na sua última pesca, ou na pesca milagrosa, quando puxou a sua rede, veio 53, ou seja, 153 grandes peixes. Se havia peixes no Mar da Galileia, Pedro é o pescador que podia dizer: eu peguei um de cada. Na verdade, era rico em peixe. Mas veja, o Rio Jordão desce, abre os seus braços, se transforma no Mar da Galileia, depois fecha-se novamente e o Rio Jordão continua. Dali para baixo, veja, toda a água do Mar da Galileia não é outra água senão a água do Jordão. A água do Jordão se transforma em Mar da Galileia. O Rio Jordão continua, e toda a água do Rio Jordão agora não é outra água senão a água do Mar da Galileia. Ou seja, o Mar da Galileia recebeu a água do Jordão, mas o Mar da Galileia doou, e o Jordão continua a sua jornada. Lá embaixo você vai encontrar, pastor Zé Rodrigues já esteve por lá, você vai encontrar um lago bem maior, chamado de Mar Morto. Ele não tem saídas de água. Na verdade, o seu nível não aumenta. Na verdade, o seu nível sempre diminui. Se você tomar 1 litro de água e colocar em um liquidificador e bater junto com 1 quilo de sal, nem assim será tão salgado quanto a água do Mar Morto. Ela é escassa de oxigênio. E se eu, você, 6 amigos juntarmos para conversar em uma roda, em pé, dentro do Mar Morto, com sua água por aqui pelo peito, e você estiver cansado de ficar em pé, é só encurvar os seus joelhos e fazer na posição como se você estivesse sentado em uma cadeira, e sentado você ficará, e você não afundará. Não existe oxigênio e não há possibilidades de vida dentro do Mar Morto. Na verdade, ali estão sepultadas as cidades de Sodoma e Gomorra, um mar totalmente sem oxigênio, enriquecido com alto teor de sal e de também enxofre. Bem, toda aquela água não é outra, é simplesmente a água do Jordão, diferente do Mar da Galileia, que recebe e que cede, recebe e doa. O Mar Morto, ele recebe toda a água do Jordão, mas ele não tem saída. Você e eu podemos fazer uma escolha de que mar nós queremos ser. Nós queremos ser Mar Morto, ou se nós queremos ser Mar da Galileia. Nós podemos ser ricos e produtivos, ou podemos ser escassos em vida. Na verdade, se você observar as 10 cidades de Decápolis, elas se alimentavam do peixe, do extrativismo, da pesca tirada do Mar da Galileia. Mesmo não sendo tão próximo de Jerusalém, em Jerusalém, com suas 12 portas, quando você lê Neemias capítulo 1, você encontra uma porta chamada de Porta do Peixe, que era aberta para o lado do Mar da Galileia, para honrar a bênção e a provisão de Deus por meio das águas do Mar da Galileia. Era ordem sacerdotal para que todos os peixes extraídos do Mar da Galileia entrassem em Jerusalém pela Porta do Peixe. Então é uma forma de agradecer o que Deus providencia. Mas o Mar da Galileia até hoje é rico e abundante em peixes. É um mistério, mesmo que não guardam a piracema ou o período da pesca. Até hoje o Mar da Galileia não para de produzir, mas o Mar Morto é sem vida e não há nele peixe algum. Você escolhe se você quer ser só aquele que recebe, mas nunca doa nada, mas se você quer ser aquele que recebe, mas também é liberal em doar. Existe uma bênção de Deus para aquele que recebe, mas também para aquele que doa. Deus é aquele que dá semente ao que semeia, Ele dá pão ao que come e semente ao que semeia, e assim Deus fartará o celeiro
filho, mas também me será farta a vossa sementeira, para sempre glória a Jesus Cristo. Mas permita-me mostrar algo neste texto aqui. Eu precisava falar que havia abundâncias de peixes para dizer que multidões de barcos por ali pescavam. Barcos e mais barcos, todos os dias. Se você olhasse para o mar da Galileia, ele era usado tanto para pesca, ele era usado como caminho e trajetória entre as 10 províncias de Decápolis, ele era usado para passeio, barcos de turismo. Então, quando você olhava para o mar da Galileia, o que você via era barcos, alguém atravessando, viajando, passeando, turismo, pescando. Esse era o mar da Galileia, lotado de barcos. Isso era comum no mar da Galileia. Só que nesse dia, Jesus, parece um paradoxo quando ele havia dito para a mulher sirofenícia que eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vou tirar pão dos filhinhos e lançar aos cachorrinhos. Isso no início do seu ministério parece um paradoxo, porque no início do seu ministério ele diz assim: cruzamos, ou seja, passamos para o outro lado, vamos para outra banda. E na outra banda estava a terra dos gadarenos, abomináveis aos judeus, um povo que eram especializados na criação de suíno, um povo que criava porcos. Não havia comunicação, idioma era diferente, não havia comunicação. Mais do que isso, era um povo desprezado, era um povo rejeitado, era um povo de comunicação cortada. Mas Jesus disse: vamos ao outro lado. Isto mostra o amor de Jesus Cristo aos rejeitados, o amor de Jesus Cristo aos desprezados. Jesus disse: vamos à outra banda. Você conhece a história? Me permita ir agora um pouco além do versículo de número 27, porque no versículo 28 o texto começa dizendo que, tendo eles chegado a outra banda, vieram dos sepulcros. Aí vem dizendo: 2 homens endemoniados saindo ao seu encontro, e eles vêm gritando, dando vozes, e eles dobram os joelhos dizendo: o que temos nós contigo, ó Jesus, Filho de Deus, porque tu viestes nos atormentar antes do tempo, porque tu viestes nos atormentar antes do tempo. Se você fizer um apanhado, espero que não faça isso agora para não perder o foco da mensagem, mas se você fizer um apanhado em 3 evangelhos que falam sobre o assunto, você vai ver aí uma visão panorâmica, que você vai entender que estes homens, quando estavam endemoniados e Jesus falou com eles, Jesus perguntou assim: qual o teu nome? Quando eles vêm dizendo assim, por que tu viestes nos atormentar antes do tempo? Jesus pergunta: qual o teu nome? E eles dizem: legiões. Só que legiões, uma legião, isso já vem do latim romano. Legião era um agrupamento de 6.000 soldados enviados para uma batalha do Império Romano. 6.000 soldados era uma legião. Então, só que lá está dizendo legiões, está pluralizado. Então sabemos que é mais de uma, mas está indefinido, não sabemos quantas. Mas suponhamos que fossem 2 legiões. Se fossem 2 legiões, eram 12.000 demônios. Se fossem 3, assim sucessivamente, ou seja, 18.000 demônios ou mais. Alguém diz assim: mas como pode, pastor, uma pessoa ser possuída por tantos demônios? Espíritos, eles não têm forma. É a mesma coisa que entrar num elefante ou entrar em uma pulga. Entrar em um elefante ou em uma pulga, pois espírito não ocupa espaço. E quando eu digo que não ocupa espaço, eles não estão sujeitos aos decibéis dos aparelhos sonoros. Todo o som que é colocado na igreja, isso é para mim, é para você, é para que nós possamos adorar, glorificar. E mesmo falando em línguas e em mistério, como na época de Paulo não tinha, ele deu um estudo severo sobre isso. Mas hoje, eu e você podemos adorar, podemos glorificar, podemos falar em línguas, e nem assim nós deixamos de ouvir a mensagem que é ministrada no púlpito, porque hoje nós temos decibéis de som, não é como na época de Paulo. E então, o som é para nós. Som não são para espíritos, muito menos para os demônios. Eles ouvem, eles não ouvem pensamento, mas toda palavra que é verbalizada, não importa se é falada alta
ou se é falada baixa. Os demônios conseguem ouvir e conseguem escutar, eles só não ouvem pensamento. Para demônios ouvir um pensamento, ele precisa estar dentro dele, ou ele mesmo gerando tal pensamento. Para quem é crente e trabalha com área de libertação, eu quero pedir, por favor, que comece a me cobrir em intercessão, porque eu estou sentindo no mundo espiritual que eu estou entrando em batalha, e eu estou entrando em uma área que eu tenho certeza que os demônios não vão gostar. Mas eu vim nesta noite decidido a fazer com que passe mal, decidido a fazer com que tenha náusea, toda enfermidade e espíritos que produzem enfermidades, e não importa onde estejam alojados, se as suas setas sejam no mundo físico ou espiritual, hoje haverá libertação pelo poder soberano do nome de Jesus Cristo, que é sobre todo nome. E quando a Bíblia diz que a ele se encurva os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, demônios gostando ou não, isto inclui todos vocês. O nome de Jesus será glorificado e línguas confessem no mundo físico e espiritual: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, a unção de milagre que eu pedi e precisava sentir, ela está aqui e eu já sinto. A unção de milagres que eu desejava sentir, ela chegou. Jesus está aqui hoje para a cura divina. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Yeshua Hu-Hadon, oh, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, aleluia. Escute. Quando a tempestade se termina, Jesus chega ao outro lado. Só que essas legiões de demônios vêm apavoradas, aterrorizadas. Elas dobram o joelho e diz: o que temos nós contigo, ó Jesus, Filho de Deus. Na verdade, existe algo que não está no texto, mas agora está visível aos nossos olhos, quando nós emendamos o contexto. Você vai entender que barcos no mar da Galileia era comum. Barcos iam, barcos vinham, e todos pareciam ser iguais. Todos pareciam ser iguais. Porém, na distância de 11 quilômetros, lá em Gadara, os demônios olharam, barcos e mais barcos, mas um barquinho chama a atenção de Satanás e seus demônios. O barco parece um como todos os outros, só que a caravana, o grupo que está dentro do barco, é um grupo diferente. O barco não é diferente, o aspecto da população que vem dentro do barco também não é tão diferente, só que eles fazem parte de uma caravana especial. Dentro da caravana estava Jesus, o Filho de Deus. Os demônios tomam uma decisão: nós não podemos deixar aquele barco atravessar, nós não podemos de maneira nenhuma permitir que o barco chegue ao outro lado, porque se eles atravessarem, os demônios pensam, será um estrago no reino das trevas, porque por onde passa Jesus e a sua caravana, os enfermos são curados, os oprimidos são libertos, os perdidos são encontrados, o reino de Deus é proclamado, milagres de Deus se tornam conhecidos por onde Jesus e sua caravana passa. E os demônios tomam uma decisão de afundarem a embarcação antes que ela chegue ao seu destino. Eu prego para você que talvez diga: eu não sei porque eu preciso passar por tudo isto. Deixa eu lhe dizer,
Não é importante se a viagem está sendo turbulenta ou se a viagem está sendo tranquila. O importante é que a viagem seja junto com Jesus. Se Jesus estiver dentro da embarcação, com calmarias ou com tempestades, nós vamos atravessar e nós vamos chegar do outro lado. Nós seremos usados por Deus para a cura dos enfermos. Nós seremos usados por Deus para a libertação dos oprimidos. Nós seremos usados por Deus para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Bem, os demônios, eles, de uma forma materializada, eles começam a levantar água de baixo para cima, de baixo para cima, de maneira que o barco era coberto pelas ondas. O barco era coberto pelas ondas. Mas Jesus, ele não falaria com algo que não consegue ouvir ou escutar. Quando a Bíblia diz que ele, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, dizendo: vento, aquieta-te, e mar, acalma-te. Jesus só fala com quem consegue ouvir. E não é, a natureza ouve Deus, eu sei que ouvi. Mas quando Jesus, a Bíblia traz a expressão que ele repreendeu, a Bíblia está falando de coisas espirituais. Naquele momento, o vento e o mar não era vento nem mar comum, estavam carregados de legiões, e a elas Jesus deu ordem: vento, aquieta-te, e mar, acalma-te. Eu não sei a circunstância da sua vida, eu sei que uma palavra de Jesus pode fazer com que se siga grande bonança, e até quem está ao seu redor poderá glorificar dizendo: é Deus que tem feito coisas grandes. Quando Jesus chega ao outro lado, e eles se dobram dizendo: que temos nós contigo, ó Jesus, Filho de Deus. Os demônios olharam, e os demônios, eles sabem quem é, quem não é, quem tem, quem não tem, quem faz, quem não faz. E não estou querendo diminuir dons espirituais, não, nem isso. Mas, por exemplo, é até fácil, às vezes, eu profetizar, revelar, ministrar batismo com o Espírito Santo e isso acontecer. E você vai encontrar pelo Brasil grandes ministérios de destaques nesta área. Mas poucos homens de Deus se destacam na área da libertação, de expulsar demônios. Até porque eles não perdem tempo para envergonhar ninguém. Eles sabem quem tem e quem não tem, quem é e quem não é. Então não dá para se meter com o diabo, tá? Se meter com o diabo e confrontá-lo em nome de Jesus, sendo que não se tem verdadeiramente a presença de Jesus. Bem, quando eles olham para Jesus, o estereótipo era de um judeu como todos os outros. Pela vestimenta de sua época, usava um vestido com um cinto amarrado em sua cintura, cingido na altura de sua cintura. Pelo fato de ter sido criado em Nazaré, com certeza ele tinha o seu cabelo partido ao meio, como ordem do sinédrio para os nazarenos. Então, olhando, era um judeu comum, conhecido como todos os outros. Só que os demônios, quando olham, eles veem além das aparências. O judeu parece um judeu comum, Hanusrit, ou seja, de Nazaré. Mas quando eles olham o Espírito que está habitando dentro daquele corpo, eles têm uma lembrança. E esta lembrança, no Salmo de número 33, no versículo de número 6, diz que ele criou os céus, e todos os seus exércitos também foram criados pelo hálito, pelo sopro, quer dizer, pelo Espírito, pelo vento de sua boca. Um dia Deus soprou. Quando ele soprou dizendo: hajam hostes angelicais, de sua boca saíram todos os anjos, desde o arcanjo, os querubins, os serafins, os filhos de Deus, filhos da alva, todos saíram do sopro de sua boca. E quando eles foram criados,
e que eles voltaram para ver de que vento eles surgiam. Quando eles olham, eles dão de cara com a face do seu Criador. Saíram do hálito de sua boca, e quando voltam para trás, eles veem a cara daquele que criou todas as coisas e que sem ele nada do que foi feito se fez. Só que os demônios agora do Gadareno, quando olham para Jesus, olhando além das aparências, o olhar que eles têm é o primeiro olhar que eles tiveram no dia em que foram criados, quando ainda eram anjos, antes de se tornar demônios. E eles se lembram da sua primeira memória, quando eles, ainda sendo soprados pelo vento, se viram para trás e vê a cara do Filho de Deus. E isso para eles é um terror, quando eles veem o Espírito que está dentro do homem Jesus. E então eles usam exatamente a expressão Yeshua Ben Elohim. Ou seja, o Beni Ha-Elohim, filhos de Deus, existem vários. Beni Ha-Elohim, filhos de Deus, plural, tem muitos. Agora, o Ben Elohim só existe um, o unigênito, o único que é gerado. E eles olham e dizem: o que temos nós contigo, ó Jesus, Filho de Deus? Por que tu viestes nos atormentar antes do tempo? Eu não sei em que momento da história, em uma conversação de Deus com Satanás, ele passou as letras da escatologia para o diabo. Não sei. Eu sei que se tem alguém que entende muito de escatologia, um desses é Satanás. E mesmo antes do Novo Testamento, que é a base principal escatológica que nós temos, mesmo antes do Novo Testamento ser escrito, eles já sabiam do dia que Satanás seria preso, de que um forte anjo desceria do céu, trazendo uma grande cadeia em sua mão, e que prenderia o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e que colocaria selo sobre ele, amarrando por 1000 anos. Mas ele sabia também de que depois seria solto, e nesta última rebelião contra Deus, cumpriria a palavra que Paulo ainda escreveria. Nesse tempo ainda não tinha escrito, mas breve: o mesmo Deus de paz esmagará a Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Só que nada disso estava escrito, mas o diabo, Satanás com seus demônios, já vem apavorados, como quem diz: te esperávamos para um tempo futuro, e porque tu viestes antes do tempo. Ou seja, o que temos nós contigo? Ou seja, não fizemos nada para mudar o cronograma escatológico. Por que tu viestes nos atormentar antes da hora? A verdade é que Jesus queria promover um tão grande milagre. Quando você ver Jesus pregando naquela multiplicação dos pães, você vai encontrar que Jesus estava nos termos de Tiro e Sidom, ou seja, no norte de Zebulon. E você vai encontrar que os discípulos dizem assim: despede eles, porque nós estamos no deserto. Despede para que talvez cheguem a tempo nas cidades e encontrem alguma comida que comprar. Só que Jesus vai promover uma multiplicação, mandando que todos se assentem na relva. E Jesus promove a multiplicação alimentando 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. E quando a Bíblia chama de homem, na cultura está falando de mais de 30 anos de idade e casados, sem nenhum método anticonceptivo. Era no mínimo, porque alguns tinham a poligamia, no mínimo 5.000 mulheres, no mínimo 5.000 filhos, era no mínimo 15.000 pessoas. Uma grande cruzada no deserto.
E de onde veio tanta gente para o norte de Zebulon, para os termos de Tiro e de Sidom, para uma grande cruzada? Ei, disse o pastor Samuel, não é acredite se quiser, é acredite na minha palavra, porque ela tem peso. Obrigado, pastor. Os missionários que trouxeram esse grande ajuntamento de pessoas para o deserto foram somente duas pessoas. Foi o gadareno, que fora liberto de demônios, e a mulher cananeia, de quem Jesus expulsaram os demônios de sua filha. Estes dois, das terras estrangeiras, foram os promotores para o ajuntamento da grande cruzada no deserto. Você entende por que Jesus queria atravessar e dizendo vamos a outra banda, pregar para uma pessoa depois que libertou? Pastor, mas é dois ou é um? Porque tem evangelhos que falam de dois e tem evangelhos que falam de um. Eram dois. Agora, que queria, porque queria entrar no barco e dizer não te deixo mais, deixa eu ir embora contigo, não foram os dois, foi um. Por isso tem evangelista que dá ênfase a este um. A este um. Jesus disse, não preciso que você vá comigo, volta para o meio da tua família, para o meio do teu povo, ou seja, eles estão precisando da presença. Mas pastor, mas atravessar uma tormenta, uma tempestade para ganhar um, vale a pena? Esses dias eu estava vendo uma live, pastor Samuel Nobre, meu irmão, e ele contando. Eu me lembro da ocasião, eu tinha acho que uns 5, 6 anos de idade. Eu morava na beira do Rio Madeira, água suja, e era terra de garimpo, praias. Só que às vezes a gente ia andando assim, a água na cintura, e do nada desaparecia, não tinha fundo. Era um poço feito por uma draga de garimpo, e eu não sabia nadar. E um dia, a praia já estava uns 100 metros até chegar no barranco. O barranco dava uns 40 metros de altura, a nossa casa ainda dava uns 500 metros longe do barranco. E um dia eu e outro menininho da mesma idade, brincando por ali, eu tinha 5, 6 anos de idade, e eu caí dentro de um poço desse. E demorava a chegar lá no fundo. Quando eu não aguentava mais sem fundo, eu tocava a ponta do pé, e só dava tempo de eu vir em cima tomar um respiro, mas eu afundava de novo. Eu fiquei com a barriga assim, de tanta água que eu bebi naquele dia. Mas meu irmão contando esses dias na live, ele dizia assim, eu estava cobrindo um galinheiro com o papai, longe do rio, mas eu dizia assim, pai, tem alguém me chamando? Tem ninguém te chamando? Não, eu não estou ouvindo. O Salmão está me chamando. Você não vai em canto nenhum, você vai continuar aqui comigo. Ele desobedeceu, meu pai, pulou de cima, saiu correndo, meio quilômetro, desceu as barrancas, correu na praia, mergulhou e me tirou praticamente morto de dentro d'água. Mas eu nunca gritei pelo Samuel. Mas o meu Deus gritou. E Samuel ouve, aleluia. E o meu irmão dizia assim, eu posso não ganhar muitas almas, mas toda alma que o pastor Salomão ganhar, eu tenho parte. Tem que pensar. Um dia fizeram uma grande cruzada nos Estados Unidos, no Texas. Uma grande, mas uma grande cruzada. Gastaram dinheiro, foi um investimento, trouxeram um pregador. E quando foram fazer a cruzada e que o pregador pregou e fez o apelo, só teve uma alma para aceitar Jesus. Ele ficou triste, o pregador, poxa, mas tanto investimento, tanto empenho por causa de uma alma. Uma igreja aqui de um povo que morava numa fazenda, falaram com o fazendeiro, por favor, aluga o seu caminhão, freta, mas leva nós para a cruzada na cidade. O fazendeiro disse, eu vou, meu filho vai de, ou seja, eu alugo, meu filho vai de motorista. A pessoa que se converteu era o jovem motorista do caminhão, filho do fazendeiro. O pregador ganhou só uma alma naquela noite, só que aquela alma, sabe quem era? Billy Graham. Levou mais de 1 milhão de pessoas para Jesus. Vale a pena.
Porque almas que nós ganhamos é como se fosse dinheiro investido, só que não é investido em qualquer banco, é tesouros amontoados no banco do céu. Elas vêm em multiplicação. Oh, aleluia, e é multinível. Se você ganhou uma alma, você terá galardão por todas as almas que a alma que você ganhou ganhar. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deixa eu terminar, porque o tempo está acabando. Para aqueles que dizem assim: eu não acredito de que foi os demônios, pastor, que fez aquela tempestade, porque eu leio no texto todo, mas não tem demônio. Eu até entendo que o seu ministério seja de cura e de libertação, e que o senhor goste de espiritualizar os contextos da Bíblia, mas ali não tem demônio, porque a Bíblia não está dizendo em canto nenhum. A Bíblia vai dizer-nos no livro de Jó, no primeiro capítulo, essa história eu não preciso contar, eu acho que eu até já preguei sobre Jó aqui, dizer, não? Mas você conhece a história de Jó? Quando o mensageiro entra com pressa e diz assim: nós estávamos lá na casa do teu filho mais velho comemorando o aniversário de um dos teus filhos, como de costume. Mas veio um vento forte da além do deserto e bateu nos 4 cantos da casa e derrubou a casa. Derrubou a casa. Vai ser o versículo 17 ou 27, eu não me lembro. Estando ainda este falando aqui, veio outro e disse, ordenando os caldeus, não, mais para frente. Olha só, estando este ainda falando, olha 18, veio outro e disse, é essa mesma aí, estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, olha 19, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, caiu sobre os jovens, morreram, e só eu escapei e vim trazer a notícia. Vejam uma tempestade, um vento que vem da além do deserto, que bate nos 4 cantos da casa, derrubando a casa dos filhos de Jó. Quem promoveu essa tempestade? Essa você sabe. Era Satanás. Será? Acredite, demônios, eles têm poder para agir e sobrepujar, não só no mundo físico, mas nesse mundo natural, para promover chuvas, tempestades, tormentas, raios, quedas de energia. Eles têm domínio sobre isso. Tem. Se não tivermos proteção, misericórdia. No caso dos filhos de Jó, Deus deu a permissão. Agora, por que essa tempestade aqui pode ser o diabo e aquela lá que queria fundar o barco de Jesus não era? Não foi outra coisa, foram as legiões que se juntaram, em sua reunião chegaram à conclusão: nós não podemos permitir que aquele barco chegue até aqui. Para você que está passando por agúrias em sua vida, o importante é que Jesus esteja no seu barco. Se Jesus estiver no seu barco, não importa a tormenta, a tempestade que Satanás levante, você vai atravessar no nome de Jesus. Glória a Deus. Esteja de pés agora, coloca na tela para mim o Salmo 148. 148. Olha só. Todos são convidados a louvarem a Deus. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Agora, cada vez que eu falar um sujeito, você diz louva. Por exemplo, louvai todos os seus anjos. Então, os anjos louvam. Todos os seus exércitos louvam. O sol louva. A lua louva. As estrelas luzentes louvam. Os céus dos céus louvam. E as águas que estão sobre os céus, elas também louvam o nome do Senhor, pois Ele mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Então, louvai ao Senhor desde a terra. As baleias, os abismos, o fogo, a saraiva, a neve, os vapores e os ventos tempestuosos. Os ventos tempestuosos que executam a ordem da sua palavra também louvam. E o texto vai continuar, muitos louvam a Deus. Mas você encontrou aqui uma tempestade? Aqui, ventos tempestuosos. Eles também louvam.
Eu não sei qual é a tempestade que tem assolado a sua vida, mas eu quero dizer, a sua tempestade vai louvar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor, mas e se for demoníaco? Não tem problema, vai louvar a Deus. Vai louvar a Deus. Eu não sei em que área Satanás tem tentado te parar e tem tentado te afundar. Se apegue com Jesus e clame dizendo: salva-nos, porque perecemos. Se você fizer isto, Jesus vai se levantar e vai repreender o vento e o mar. Quem vê vai ficar maravilhado pela bonança que vai se seguir, porque a sua tempestade, ela vai louvar a Deus. Não importa se é enfermidade, se é um problema na família, se é de ordem espiritual, não importa, a sua tempestade vai louvar a Deus. Oh aleluia, oh aleluia. Para ganhar tempo, eu queria aqui diante do altar, quem tem uma tempestade para louvar a Deus? Não sei qual é a sua tormenta, mas sua tempestade vai louvar a Deus. Você que tem uma enfermidade para Jesus curar, pode vir. Amém. A gente tem um negócio de dizer assim: não, essa enfermidade não é minha. E alguém diz minha dor de cabeça, ou diz não é sua. A mulher estava encurvada, 18 anos, e Jesus disse para ela assim: ó, seja liberta deste teu espírito de enfermidade. E enquanto você não rejeitou, e está aí, é teu. Agora quando sair, aí deixa de ser assim. Mas Jesus disse: seja liberta deste teu espírito de enfermidade. Então, venha ser liberto deste seu espírito de enfermidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A gente precisa, irmão, dessas interpretações. Tem menino que é terrível, né? Aí a mãe diz assim: meu filho, você é uma bênção. Aí ele acha que está profetizando bênção, né? Então você vai ficar com essa bênção aí para sempre. No lugar de dizer assim: ó, isso não é bênção não, viu, meu filho? Maldição é desse jeito, muda o seu comportamento. Mas tem gente que diz: não, isso é bênção. Fica com a bênção. Não estou dizendo que você vai proferir palavra de maldição sobre ninguém. Estou dizendo para você não se acomodar, não abrace estas situações, não concorde com elas, tá? Confronte-as. Se tiver mais alguém que tem uma enfermidade para Jesus curar, tem gente no corredor, pode se aproximar mais aqui, sem problema, pode se aproximar. Pastor, eu tenho uma enfermidade, só que eu estou bem, por exemplo, eu sofro dos rins, mas só dói de tempo em tempo. Mas só dói uma vez por ano, mas você sabe. Pode se aproximar da frente, os irmãos que estão no corredor. Só sofre de tempo em tempo, mas você sabe que de tempo em tempo os rins doem. Pastor, eu tenho pressão alta, agora tá bom, mas você sabe que sofre de pressão alta. Se comer sal, vai subir. Não, pastor, agora tá tranquilo, mas se eu comer açúcar eu tenho um diabetes terrível. Então não importa se você não está sentindo enfermidade, mas você sabe que existe uma enfermidade. Ah, pastor, eu sofro de sinusite, mas é só no inverno. Venha antes que o inverno chegue. Amém. Entende? Se você sabe que tem uma enfermidade, vem. Aleluia. Você já viu a sinusite atacar no calor? Pastor Samuel já viu. A gente ora, ela ataca, e Jesus faz, ela desaparece de uma vez por todas, para sempre. Levante a sua mão ao céu. Pode dar um pouco mais desse fundo musical para mim? Diga comigo assim: em nome de Jesus. Com fé, outra vez, diga: em nome de Jesus. Ainda diga: em nome de Jesus. Diga: enfermidades e espíritos que produzem enfermidades. Uma vez mais, diga: em nome de Jesus. Enfermidades e espíritos que produzem enfermidades. Ainda diga outra vez: em nome de Jesus. Enfermidades e espíritos que produzem enfermidades. Diga assim outra vez: em nome de Jesus. Enfermidades adquiridas pelo mau uso do corpo. Diga: ou enfermidades adquiridas por desobediências ou por pecados, por consequências espirituais. Diga: em nome de Jesus. Enfermidades de ordens físicas ou de origem espiritual. Diga: em nome de Jesus. Você vai respeitar o meu corpo,
a partir de hoje. Porque diga, porque a partir de hoje eu rejeito toda enfermidade de origem física ou espiritual. Diga, enfermidades adquiridas por desobediências. Diga, enfermidades adquiridas pelo mau uso do corpo. Diga, ou enfermidades enviadas por setas e sacrifícios espirituais. Diga, em nome de Jesus, eu rejeito, eu renuncio e eu me declaro livre e desligado no mundo físico e no mundo espiritual. Eu declaro o meu corpo, a minha alma e o meu espírito livre para a adoração e para o serviço do eterno Deus. Em nome de Jesus, seja tocado agora. Em nome de Jesus, seja tocado agora pela unção de Jesus Cristo. Enfermidades que agora foram rejeitadas, não adianta tentar se segurar, não adianta tentar se prender. Perde as forças agora e no nome de Jesus solta. Nós te rechaçamos, nós te rejeitamos, nós renunciamos e repreendemos. Por isso, pelo tocar de Jesus, pelo tocar de Jesus, pelo tocar de Jesus, solta, solta, solta agora, solta agora as setas espirituais que refletem no físico. Solta agora os espíritos de enfermidade. Solta agora, em nome de Jesus Cristo, toda seta, em nome de Jesus. Enfermidades que se transportou para dentro deste corpo por meio dos pactos espirituais. Resto de sangue que esta mulher comeu naquele prato imaculado, pelo poder de Jesus, não adianta resistir nem segurar. Jesus te toca agora, te toca agora, em nome de Jesus. Trabalhos encomendados, feitiços enviados, o sacrifício do Calvário é maior, é supremo, é sublime, muito mais excelente do que as galinhas pretas, do que os sacrifícios das cachoeiras, das matas virgens ou das encruzilhadas. Pelo poder de Jesus, seja tocado hoje, agora, pela unção da cura divina. A tua enfermidade hoje solta e sai para nunca mais, em nome de Jesus. Fique parado onde você está. Há uma unção de Jesus aqui e Jesus está tocando. Jesus está tocando, por isso continue a minha adoração e oração, porque Jesus está tocando. E tem pessoas que não estavam sentindo, mas começaram a sentir a sua enfermidade agora reacionar, revolucionar, pelo poder de Jesus. Esta enfermidade agora que se assanha, que acende, ela não vai resistir, e é a última vez que o teu corpo sentirá estes sintomas, porque Jesus hoje viu os seus olhos como chamas de fogo, viu as setas de enfermidades que tocaram no teu corpo, e hoje é noite de libertação. A Assembleia de Deus em Indianápolis criou este culto hoje de cura e libertação, para que você fosse curado e liberto no corpo, na alma e no espírito. E o Espírito de Jesus Cristo, que promove a cura divina, está entre nós. Por isso as enfermidades soltam em nome de Jesus. Pelo poder do nome do Senhor, eu me levanto agora contra todos os demônios do transtorno do sono. Em nome de Jesus, toda obsessão e ansiedades da mente, pelo poder de Jesus Cristo, os espíritos dos remédios controlados, em nome de Jesus, os remédios controlados por deformações congênitas ou patologias da mente, Jesus te toca agora, Jesus te toca agora, Jesus te toca agora, Jesus te toca agora. Deus, aleluia! Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pode.
Continue parado no lugar onde você está e não pare de buscar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória para todos sempre. Amém. A Ele a glória. Agora sim. A Ele a glória. A Ele a glória. Sol Lá menor. Glória Ré menor. Para todos sempre. Sol. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para todos sempre. Amém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Parado no lugar onde você está. Me dê um sinal com a mão, você que está sentindo sintomas de enfermidades que você não estava sentindo antes de orarmos, mas agora você está sentindo. Todos estejam de mãos abaixadas e só levante estes que eu perguntei. Me dê um sinal, você que está sentindo sintomas que não estava sentindo antes. Tem um irmão aqui, tem a irmã ali. Alguém mais? Só essas duas pessoas? Daqui a pouco tem 20, quer ver? Você, glória a Jesus. Eu sei que tem pessoas que não estavam sentindo sintomas, mas passaram a sentir agora durante a oração. É só estes que vão ser curados, pastor? Não são estes, somente estes. Mas estes aqui Deus nos dá sinais. Por exemplo, pode levantar o fundo musical. Oh, aleluia. Isso. Pode vir aqui, você. Oh, aleluia. Levante as duas mãos. Feche os olhos. Oh, aleluia. Espírito do Senhor, eu preciso de um milagre aqui. Espírito do Senhor, eu preciso de um milagre aqui. Eu preciso de um milagre aqui. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Mais. Isso. Jesus toca pelo poder de Jesus Cristo. Pelo poder de Jesus Cristo. Desaparece em nome de Jesus. Procurador, por favor, se tiver, fala. Está doendo ainda? Se tiver, fala. Se não pode, não. Ai, glória a Jesus. Glória a Jesus. Levante as duas mãos.
não adianta segurar nem resistir, que vai sair. Nunca mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para nunca mais. Em nome de Jesus, respira fundo, por favor, 3 vezes. Em nome do Senhor, outra vez. Outra vez, em nome de Jesus. Amém. Curador, por favor. Por favor. Tá vendo? Subiu? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Desaparece. A ordem é essa: para desaparecer, para nunca mais, em o nome soberano de Jesus. O Senhor te dá saúde. Em nome de Jesus, respira fundo. Outra vez. Em nome de Jesus, uma vez mais. Em nome de Jesus. Em o nome do Senhor. Em o nome do Senhor. Em o nome do Senhor. Solta. 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 Se resistes à unção de Deus, permanece. Se não resiste, solta em nome de Jesus. Solta em nome de Jesus. São insistentes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo. Para nunca mais. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Como é que está? Viu? Glória a Jesus. Toca neste estômago, em todos os órgãos internos. Jesus toca. Jesus toca. Pelo poder de Jesus Cristo. Pelo poder de Jesus Cristo. Náuseas, ânsias, enjoos, desaparece agora. Em nome de Jesus Cristo. Com todos os sintomas e com todas as enfermidades, para nunca mais, Jesus toca neste corpo que precisa de cura divina, e em o nome de Jesus, enfermidades soltam e sai em nome de Jesus, solta e sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Respira fundo. Levante as suas mãos. Não tem alguém sentindo um sintoma? Me dá um sinal assim. Eu vou orar de forma geral agora. Tem mais um. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor toca aonde eu não consigo tocar, até porque o Senhor vê aquilo que eu não vejo. O Senhor faz aquilo que eu não posso fazer. Espírito do Senhor, meus servos precisam de milagres.
Que estes corpos sejam tocados pela unção de Jesus Cristo para a cura divina, e que assim sejam restaurados, para que haja saúde na adoração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que adoradores sarados possam sarar outros com seu louvor. Em nome de Jesus, solta a enfermidade, solta e sai. Enfermidades que se manifestaram e as que não se manifestaram, nunca mais se manifestem, desapareçam pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Eu ministro cura divina, eu ministro libertação. Deus, eu quero pedir, em nome de Jesus, conhecendo o trabalho daqueles que são teus ministros, ventos e labaredas de fogo, eu peço agora, Deus, em nome de Jesus, no mundo espiritual, malar, rastrear, ou seja, anjos, mensageiros e entregadores, em nome de Jesus, se movimentem aonde for preciso, em nome de Jesus, para trazer milagres a estas vidas. Que o Senhor entre em gavetas que estejam fechadas, em papéis que estejam esquecidos, mesmo em computadores que estejam desligados, ou mesmo em sistemas que estejam trancados. Destrava no mundo físico e no mundo espiritual, mas que os teus filhos desfrutem de bênção pelo poder do nome de Jesus. A tua assinatura e o teu carimbo é mais excelente e supremo do que a assinatura ou carimbo de qualquer homem, de qualquer juiz, promotor ou qualquer autoridade. Eu libero milagres sobre os teus filhos, no mundo físico e espiritual, dizendo: haverá a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão.